As crianças podem sair para suas salinhas com as tias. E nós que ficamos aqui para o tempo da pregação, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, do 12 ao 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16. Não é um trecho muito longo, mas é um trecho extremamente rico em conteúdo, com aplicação extremamente prática para as nossas vidas. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16. Paulo escreve as seguintes palavras: Não que já tenham recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já fomos alcançados, ou com o que já alcançamos. Vamos fazer uma oração, pedir a direção de Deus, a bênção dele no nosso tempo de pregação, de estudo. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que controla as nossas vidas, um Deus soberano, um Deus fiel, um Deus presente. Então, nessa manhã, reconhecemos a tua presença aqui no nosso meio e pedimos que o teu Espírito Santo possa amolecer os nossos corações, que possa revelar verdades da palavra para as nossas vidas e que ao sairmos daqui possamos sair transformados, sendo mudados de alguma forma para sermos cada vez mais conforme a imagem de Cristo. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém. O título da pregação nesta manhã é a corrida que nunca acaba. Quem aqui é corredor? Quem gosta de correr? Alguém? Quem gosta de correr longas distâncias? Tipo maratona ou 10 quilômetros? Ninguém? Alguém? Não? 10 metros. 10 metros é mais minha praia. Enfim, nós vamos falar hoje de manhã sobre uma corrida que nunca termina. Você pensa, puxa, nunca termina? Pelo menos não nessa vida, certo? A corrida da vida cristã, a jornada da vida cristã é uma de um passo atrás do outro até chegarmos na linha de chegada. E isso é lá no futuro. Então hoje nós vamos examinar como vencer o desânimo espiritual. Certo? Eu conheço muita gente desanimada com sua condição espiritual, onde elas estão na jornada. E nós vamos tentar lhes encorajar esta manhã e lhes dar talvez algumas ferramentas práticas para lhe ajudar nessa caminhada. A grande ideia nessa manhã da pregação, ou da. Deixa eu chegar lá. A grande ideia da pregação é essa. Nós ainda não chegamos no destino, mas já fomos alcançados por Cristo. Então vamos deixar o passado para trás e prosseguir com determinação e corramos com Cristo, certo? Então, nós queremos evitar essa ideia de eu vou correr a corrida cristã, essa jornada cristã, para ser aceito por Deus. Nós queremos evitar esse conceito. Nós não corremos a corrida cristã para sermos aceitos por Cristo, mas sim porque Cristo já nos alcançou é que nós vamos correr. Então, é uma mudança de perspectiva. Muitas pessoas fazem, tentam cumprir uma lista de regras ou ordenanças, pensando que assim Deus vai se agradar disso. Mas, meus irmãos, você sabe que Deus não lhe ama mais no seu melhor dia do que no seu pior dia? Deus lhe ama igualmente em Cristo. Isso é importante nós percebermos, porque muita gente está sempre tentando ser aceito por Deus, quando a palavra nos mostra que nós somos aceitos em Cristo. É por causa da obra de Cristo que nós fomos aceitos. Então, essa jornada cristã, essa corrida, é uma que nós fazemos ou praticamos para agradar a Deus por
causa daquilo que ele fez por nós, não para sermos aceitos, para dizermos a Deus que nós somos gratos. Mas vamos pensar de forma bem prática. Você já olhou para a sua vida cristã e pensou, eu achei que já estaria mais longe a esta altura? Quem aqui já pensou assim? Seja honesto. Eu achei que a esta altura eu já estaria mais longe, certo? Beleza, eu também, ainda penso. Talvez você tenha sido cristão há muitos anos, você já conhece a Bíblia muito mais do que conhecia antes. Talvez você é crente já há muitos anos. Você já ouviu uma imensidão de pregações, já fez incontáveis estudos bíblicos, você já passou por altos e baixos na vida cristã, você já experimentou momentos de provação difíceis. Você já viu a fidelidade de Deus de forma visível, bem de perto. Mas mesmo assim, ainda existem coisas na sua vida que lhe incomodam. Você ainda perde a paciência. Você ainda fica ansioso quando surge algum problema. Você ainda luta com tentações. Você ainda tem dificuldade para perdoar. Você ainda passa por períodos onde a oração é difícil. Você ainda fala coisas e pensa, puxa, eu gostaria de não ter falado aquilo. Às vezes um pecado antigo retorna, uma fraqueza antiga aparece de novo. E você pensa, sério, eu pensei que eu já tinha vencido isso. Eu pensei que eu já estaria mais longe. Eu ainda estou lutando com esse mesmo problema de sempre e assim você desanima. Na maioria dos aconselhamentos que eu já fiz, eu tenho ouvido essas palavras. E é uma observação boa a respeito de nós mesmos. Nós ainda não estamos onde devemos estar, mas eu quero que hoje de manhã vocês não saiam daqui com a cabeça pendurada, se sentindo culpado, mas que você saia animado e esperançoso de que a jornada cristã pode ser caminhada e vencida de acordo com o poder de Deus que atua em nós. E isso para a glória dele. Talvez uma das maiores fontes de desânimo na vida cristã seja essa distância entre onde eu estou e onde eu achei que já estaria. A maioria dos crentes lida com esse problema. Nós imaginamos que a maturidade espiritual é chegar num ponto em que não existe mais luta. Mas, meus irmãos, eu confesso para vocês que isso é pura ilusão. Você pensar que você vai chegar num ponto na jornada cristã onde não vai haver mais lutas, onde não vai haver mais problemas. Então, essa tensão que existe em nossas vidas é uma tensão boa, uma tensão legítima, mas não é uma tensão que deve nos desanimar, mas sim uma tensão que deve nos motivar a continuar caminhando para frente. Maturidade, meus irmãos, não é chegar no ponto em que você não precisa mais crescer. Muito pelo contrário. Maturidade cristã é reconhecer o quanto eu ainda preciso crescer sem se desesperar com isso, certo? Porque nós estamos confiando que Deus está formando o caráter de Cristo em nossas vidas. Entendem a diferença? Maturidade cristã não é você dizer, eu já cheguei, já alcancei, não preciso crescer mais. Não, isso não é maturidade. Na verdade, isso aí é pura ilusão. Maturidade cristã é você dizer, eu ainda preciso crescer, e eu estou avançando para frente, ainda estou lutando, mas eu não vou me desesperar com isso, porque eu sei que onde eu estou hoje, eu estou mais para frente do que eu estava 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. E nós temos que confiar que é Deus que está formando o caráter de Cristo em você. Paulo ilustra a vida cristã aqui nesse trecho como uma corrida. E enquanto nós estivermos aqui nessa vida, a corrida continua. Por isso que eu digo a corrida que nunca acaba, certo? Sim, vai acabar na nossa morte, vai acabar se Jesus voltar antes, mas enquanto nós estivermos vivos, enquanto ainda estamos soprando ar, enquanto o nosso coração está palpitando, batendo, nós ainda temos passos para serem tomados, ainda há crescimento para frente em nossas vidas.
Sempre existe mais um passo, mais uma área para Deus trabalhar, mais uma oportunidade para aprendermos a confiar, mais uma lição que precisa ser aprendida, mais um pecado que eu preciso abandonar. E isso é a realidade para todos nós. Quer você seja um crente de uma semana ou um pastor como eu, que já caminho com Cristo há mais de 46 anos. Independente de onde você está na jornada, sempre há mais passos a serem tomados, mais pecados a serem vencidos e mais crescimento a ser experimentado. Então a pergunta é essa: como é que eu posso continuar correndo sem deixar que o desânimo vença em minha vida? Porque boa parte, como eu já falei, dos aconselhamentos são pessoas desanimadas com essas questões. Eu queria crescer mais, eu queria pecar menos. Sim, são os desafios, e isso é uma tensão boa e importante. Então, para nos ajudar a saber como continuar correndo, Paulo vai nos dar 3 orientações aqui nesse trecho, certo? Eu vou elaborar aqui e depois nós vamos explicar com mais detalhe. Primeiro, reconheça onde você está. Você precisa reconhecer onde você está. Ser honesto consigo mesmo, uma autoavaliação. Segundo, você precisa avançar para o que está adiante, entendendo que a jornada não acabou enquanto você ainda tem vida. E terceiro, vamos lá? Terceiro, permanecer fiel àquilo que você já sabe. Permanecer fiel àquilo que você já sabe que está revelado na palavra de Deus. Então, 3 pontos muito simples, um esboço que dá para gravar. Reconheça onde você está, avance para o que está adiante e permaneça fiel àquilo que você já sabe. Então, vamos em frente. Primeiro, reconheça onde você está. Paulo diz: não que eu já tenha recebido tudo isso, eu já tenha obtido a perfeição, certo? Então ele reconhece onde ele está. Na semana passada nós falamos sobre o grande objetivo de Paulo de conhecer a Cristo. Quando tudo mais na vida se torna lixo, quer dizer, todas as outras coisas perdem o seu valor comparado com o valor supremo de conhecer a Cristo, de seguir a Cristo, de ser encontrado em Cristo, de ser transformado por Cristo. Todas as outras coisas, seja a nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens, nossas amizades, tudo desvanece comparado ao supremo valor que é Cristo em nossas vidas. Mas imediatamente depois de Paulo falar tudo isso, ele diz: não que eu já tenha recebido tudo isso, certo? Ele fala: Cristo é o valor supremo, eu estou caminhando para frente, eu quero ser como Cristo, quero me identificar com Cristo, ser transformado com Ele na sua morte, experimentar o poder da sua ressurreição. Mas aí ele, logo depois, vai dizer: eu ainda não recebi tudo isso, eu ainda não cheguei. Isso ainda não é completamente a realidade na minha vida. Ou que eu ainda também não tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo o quê? O apóstolo, missionário, plantador de igrejas, tinha uma longa caminhada com Cristo. Ele estava dizendo: eu ainda tenho passos para ser tomados. Eu ainda tenho um caminho aí pela frente. Eu ainda tenho lições que precisam ser aprendidas. Se Paulo diz isso, quanto mais nós que estamos bastante atrás dele em termos da maturidade, do crescimento espiritual, reconheça onde você está. Paulo é extremamente honesto e vulnerável, certo? Em outro trecho ele vai dizer: me sigam como eu sigo a Cristo, certo? Mas ele não está dizendo: me imitem pensando que eu sou perfeito, não, certo? Porque eu ainda não alcancei, ainda não cheguei. Sou honesto quanto a onde eu estou. Ele não exagera, ele não finge ser mais maduro do que é. Ele não olha para as pessoas se comparando, dizendo: pelo menos sou melhor do que ele, pelo menos sou melhor do que ela. Então aí temos um primeiro princípio em reconhecer onde nós estamos. Não se compare com os outros, se compare com a palavra. Não se compare com outra pessoa dizendo: puxa, aquela pessoa está mais para frente, ou pior, se orgulhar e dizer: olha, sou mais maduro, já caminhei mais
do que essa pessoa. Não, nós não nos comparamos com os outros, nós nos comparamos com o exemplo perfeito que é Cristo e sua palavra revelada. Então, Paulo simplesmente olha para a sua própria vida e diz: Eu ainda não cheguei. Isso é muito importante, meus irmãos, porque uma parte do desânimo espiritual vem de expectativas irreais. Vem de você olhar para outra pessoa e dizer: puxa, ela ora mais do que eu, peca menos do que eu, tem uma paciência maior do que eu. E aí você se desanima, se frustra e diga: não tem saída, eu sou assim mesmo. Meus irmãos, não é isso. Olhe para a palavra e seja honesto consigo mesmo e diga: eu ainda tenho chão pela frente. Eu ainda tenho lições que precisam ser aprendidas. Às vezes, nós pensamos que depois de tantos anos na fé, certas coisas já deveriam ter desaparecido por completo em nossas vidas, né? Você pensa: pastor, o senhor tem 46 anos de caminhada com Cristo e ainda assim eu perco minha paciência com minha esposa quando a gente discute. Você pensa: como é que pode um pastor se irar, levantar a voz? É possível isso? Bom, Paulo nos mostra que ele mesmo ainda não havia chegado. Essas coisas talvez melhorem, com certeza há crescimento que nós podemos identificar, mas ele é honesto consigo mesmo. Paulo nos mostra que uma pessoa madura deve sim reconhecer que ela precisa crescer. Uma pessoa madura deve reconhecer que ela precisa crescer. Isso, meus irmãos, não é sinal de fracasso. Muito pelo contrário. É sinal de honestidade e a verdade é que é um sinal de maturidade. Você dizer: eu preciso crescer mais. Isso sim é sinal de maturidade. É um tipo de insatisfação que é uma coisa boa. É quando você diz: eu sou grato pelo que Deus já fez em mim, mas eu não quero parar. Eu quero continuar correndo. Paulo não cai no orgulho também, dizendo: eu já cheguei, ou eu sou mais maduro do que os outros, eu não preciso que ninguém me corrija. Paulo não pensa assim. Ele, primeiro, não se compara com os outros. Segundo, ele não finge maturidade. Ele não finge maturidade. O desespero nos diz: você nunca vai mudar. Isso é o inimigo sussurrando em nossos ouvidos: você nunca vai mudar, você vai sempre ser assim. Desista. Você pode continuar lutando, mas não adianta, você vai cair. Eu já falhei demais, você pensa consigo mesmo. Mas Paulo não pensa assim. Ele diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Certo? Esse mas é extremamente importante. Ele não fica ali onde está pensando que ele pode se contentar com a mesmice, não. Ele diz: eu prossigo. Então, a nossa convicção, devido à nossa situação, deve nos levar à convicção e não ao desespero. Quer dizer, a reconhecimento honesto de onde nós estamos deve levar a uma convicção e não a um desespero. Então, é um equilíbrio, na verdade, na nossa maneira de pensar. É dizer: eu ainda não cheguei, mas eu não estou derrotado. Certo? Talvez isso seja exatamente o que alguém hoje de manhã precisa ouvir. Você ainda não chegou, ainda tem chão pela frente. Mas não desista, não desanime, porque a jornada é longa e Deus está conosco, Ele está caminhando ao nosso lado. Meus irmãos, todo mundo aqui está em processo. Se você acha que não, você está se enganando a si mesmo. Todos nós estamos em processo. Mas processo não é a mesma coisa de derrota. Não transforme sua convicção em desespero. Então, esse é o próximo ponto. Processo não significa derrota. Convicção e desânimo, meus irmãos, não são a mesma coisa. De um lado, convicção vai lhe dizer: isso precisa mudar.
Você precisa levar isso para Cristo e deixar que Ele transforme a sua vida. Isso é convicção, certo? O desânimo é você dizer, nunca vou mudar, vou desistir. Veja a diferença, é uma diferença radical, na verdade. Porque a convicção vai produzir arrependimento e vai nos aproximar cada vez mais de Jesus. Enquanto o desânimo vai causar paralisia na sua vida. Você vai ficar parado, você não vai caminhar para frente. Você vai tentar se esconder, você vai evitar pessoas, estudos, encontros. A convicção vai aproximar você de Jesus, enquanto o desânimo faz você querer fugir, se esconder. Então, quando Deus mostra uma área na sua vida que precisa mudar, obrigado. Quando Deus mostra uma área na sua vida que precisa mudar, não conclua automaticamente que você está indo mal, certo? Só porque Deus está lhe mostrando algo que precisa mudar, não quer dizer que você não está crescendo ou que você não tem uma certa maturidade. Às vezes você precisa simplesmente perceber a sua fraqueza com mais clareza, e isso vai demonstrar que você está avançando, certo? É você parar, ser honesto consigo mesmo, avaliar a sua vida, permitir que Deus revele aquilo que precisa mudar na sua vida, sendo honesto consigo mesmo e dizendo: eu vou prosseguir, eu não vou parar. Talvez alguns anos, uma determinada atitude ou ação você não reconhecia como pecado, mas agora, com anos crescendo na fé, você já avalia aquilo com um critério mais pesado. Faz sentido? Tem coisas que eu e a minha esposa, 30 anos atrás, assistíamos, que hoje a gente não pode assistir mais. Um entretenimento que antes a gente pensava que não era grande coisa, hoje, porque é uma caminhada seguindo a Cristo, a santidade transformando as nossas mentes, nós reconhecemos que aquilo não convém. Aquilo promove atitudes, promove coisas que não agradam ao Senhor. Então, você vê que, às vezes, aquilo que você antes pensava que não tinha problema, já com sua maturidade, você consegue avaliar a sua vida e dizer: puxa, aquilo realmente não agrada a Deus. E isso, meus irmãos, é sinal de avanço, é sinal de maturidade. Cristão maduro não é alguém que parou de encontrar fraquezas, mas é alguém que entendeu que ainda precisa da graça de Deus todos os dias para caminhar. Certo? Cristão maduro não é quem parou de encontrar fraquezas, mas é aquela pessoa que entende que ainda precisa da graça de Deus todos os dias. Então, Paulo diz algo aqui no trecho extremamente profundo. Já que eu reconheço onde estou, eu agora prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo. Isso é um ensinamento extremamente profundo para as nossas vidas. Paulo está buscando a Cristo porque Cristo já o alcançou. Entendam isso. Você não está buscando a Cristo para que ele lhe aceite, mas você busca a Cristo porque ele já lhe aceitou em Cristo. Certo? Você está buscando a Cristo porque você já foi alcançado por ele. Essa é a jornada cristã. A segurança de Paulo não está na força com que ele segura Jesus, mas está na força com que Jesus segura ele. Invertido um pensamento que muitas vezes a gente pensa diferente. Sua esperança não está na força com que você segura Cristo, mas sua esperança está na força com que Cristo segura você. Você agora prossegue para o alvo porque você já foi alcançado em Cristo, porque você já pertence a Cristo, porque você é filho de Deus, porque você faz parte da família de Deus. Essa é a visão do Evangelho. Então pode ter dias em que sua fé parece fraca, pode ter dias em que você sabe que precisa orar mais. Você vai ter dias em que você diz: puxa, a minha fé, a minha força espiritual está fraca, eu não sei como andar para frente. Mas você vai confiar num Deus que lhe segura, que não abre mão da sua vida,
Você está seguro nas mãos de Deus. E assim você vai dizer: porque eu estou seguro nas mãos de Deus, agora eu vou avançar. Eu agora vou prosseguir para o alvo. Eu prossigo não para Jesus me aceitar, mas eu prossigo porque já fui conquistado por Jesus. Você vê a diferença, na verdade, entre a religião e o que o evangelho ensina, certo? A religião vai dizer para você: corra para que você seja aceito por Deus, ou faça isso para que Deus lhe aceite. Enquanto o evangelho vai dizer: você já foi aceito em Cristo por meio da graça, agora corra, corra. Então, primeiro, reconheça onde você está. O primeiro princípio que Paulo nos ensina aqui nesse trecho. Então vamos falar juntos uma frase? Eu ainda não cheguei. Vamos falar todos juntos? Eu ainda não cheguei. Olha para a pessoa do seu lado e fala: eu ainda não cheguei. Amém. Então, estamos sendo honestos, vulneráveis, dizendo que ainda temos chão pela frente. Segundo princípio que Paulo ensina é: avance para o que está adiante. Os versículos 13, segunda parte, vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Então, aqui ele vai dizer: uma coisa faço. Eu acho muito interessante essa declaração de propósito do apóstolo Paulo, certo? Uma declaração de propósito, ele não diz: tem 10 coisas que eu estou fazendo. Não. Diz: uma coisa faço. Esquecendo o que ficou para trás, eu avanço. Certo? Eu não fico olhando para trás, nem nas vitórias, como se aquilo fosse a única coisa, e nem nas derrotas, pensando que eu não tenho como caminhar para frente. Eu não fico meditando no que já passou, mas eu olho para frente e avanço. É uma perspectiva extremamente importante. Isso fala de foco, não é verdade? Alguém que está focado em uma determinada coisa. É, pense aí na linguagem do corredor que Paulo está usando aqui. Não que eu já tenha obtido, então você pense na linha de chegada, o prêmio que você está tentando alcançar. Não alcancei, não cheguei ainda, mas prossigo. E uma coisa eu vou fazer, eu vou parar de olhar para trás. Então você pensa sobre um corredor, né? Corredor de 100 metros rasos. Se ele correr olhando para trás, ele vai vencer? Seja honesto, ele vai vencer? Não. Não dá. Você tem que olhar para frente, você tem que ver a linha de chegada, você tem que ter um objetivo em mente, avançar. Tem muito cristão, muitos com que eu converso, que ficam vivendo no passado, correndo, olhando para o que já foi. Paulo diz que nós precisamos fazer isso, deixar o passado no passado. Isso não quer dizer que a gente não lembra da fidelidade de Deus, não quer dizer que a gente vai se esquecer de momentos bons. Não é isso que Paulo está focando, mas ele está dizendo: se você só vive no passado, você jamais vai avançar. Você vai ficar travado, vai ficar parado. Tem muita gente que pensa: puxa, como era bom naquela época, né? A gente ouve isso muito. Como era bom naquela época, como se os dias de hoje fossem só tragédia, né? Tem muita gente que vive assim. Mas também que muita gente que vive, puxa, você não sabe o que eu já fiz na minha vida, os pecados que eu já cometi, os males. Você não sabe da minha história. Mas pense sobre Paulo. Quem era Paulo? Ele era um perseguidor de Cristo, um perseguidor da igreja. Ele era, de certa forma, um terrorista, incitando prisões, perseguições e mortes de crentes em Jesus Cristo. Mas Deus transformou ele. E ele fica travado dizendo: puxa, eu era um perseguidor de Cristo. Não, ele diz: Cristo já me alcançou, eu já tenho uma nova identidade. E agora eu não fico olhando para trás, eu olho para frente. Eu caminho, eu avanço. Uma coisa faço. Então pare de viver olhando para trás. Pare de viver
Jesus mesmo falando sobre quem quer fazer parte do reino, ele diz: quem põe a mão no arado, jamais pode olhar para trás, certo? Você olha para frente, caminha para frente, não se esquecendo da fidelidade de Deus, mas você para de viver no passado. Meus irmãos, o passado não pode controlar o seu presente. Isso é extremamente importante você entender. Seu passado não pode controlar o seu presente. Então, como eu já falei, existem dois passados que nos prendem. Primeiro, os fracassos, segundo, os sucessos. Os fracassos. Tem gente que vive presa ao que já fez, certo? Ao que já aconteceu. Deixa eu ver se eu tenho essa comparação aqui. Muito bem. Fracassos. Tem gente que vive presa ao que já fez, ao que já falou, ao tempo que perdeu, à pessoa que machucou, à decisão errada, pecados cometidos. Mas você já confessou, você já se arrependeu, você já entregou isso para Cristo. E ainda assim, você continua preso nos seus fracassos do passado. Você continua se julgando, você continua ouvindo a voz do inimigo, as mentiras do inimigo, dizendo que você não presta. Tem gente que muitas vezes insiste em tentar pagar aquilo pelo qual Cristo já pagou o preço. Cristo pagou o preço com sua própria vida, com o seu sangue derramado. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, eu quero ter cuidado. Isso não quer dizer que o seu passado não tenha consequências, certo? Com certeza, muitos de nós colhemos o fruto dos nossos fracassos no passado e há consequências. Pode ser uma dívida, pode ser um relacionamento rompido. Às vezes, nós temos sim as consequências com as quais nós precisamos lidar. Mas isso não é o mesmo de viver derrotado por causa dos seus fracassos passados. Seu passado não é o seu dono, meus irmãos. Jesus Cristo é o seu dono. Você pertence a Ele. Do outro lado, a outra coisa que trava muitas pessoas é os sucessos do passado. Podemos ficar presos àquelas vitórias, pensando assim: naquela época eu estava tão bem, estava tudo indo tão bem. Naquela época, a igreja onde eu estava crescendo, estava tão legal. Você pensa, puxa, naquela época eu orava mais. Naquele tempo, Deus me usava mais na obra. Olha onde eu estou hoje. E a vida cristã vira uma, uma coleção de frases, começando com as palavras: eu me lembro quando. Sim, graças a Deus por ontem. Graças a Deus pelas vitórias. Graças a Deus pela fidelidade de Deus. Mas a sua fidelidade de ontem, os seus sucessos de ontem, não substituem a sua fidelidade hoje, certo? Seus sucessos do passado não devem prender você pensando que você não tem mais o que fazer. Você não pode viver hoje com a obediência de 10 anos atrás. Isso é fato. Você tem que hoje obedecer, você tem que hoje ser fiel à palavra, você tem que hoje correr e buscar cada vez mais a Cristo. Então Paulo diz: deixando o que ficou para trás, aprenda, agradeça, arrependa-se se for preciso, se há pecados ali atrás que você ainda não confessou e não abriu mão. Arrependa-se, mas não viva no passado. Viva olhando para frente. Segundo, avance com esforço e determinação. Paulo diz: esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para as que estão diante de mim. Aqui nós temos uma palavra muito interessante. Essa palavra, avançando, é uma palavra. Quem quer falar essa palavra? Uma palavra complicada. Epecteinomenos. Epecteinomenos. Não precisa gravar isso, não. Mas é uma palavra que sugere a ideia de se estender para frente,
quer dizer avançar com esforço, e é a ideia de um corredor. Você imagina um corredor que está ali no final e ele tenta esticar. Vocês já viram isso, né? Ele avança, se estica com todo o esforço que ele tem. É essa palavra que Paulo usa, uma palavra da linguagem do esporte. Ele diz avance, com esforço, determinação. Não é você ficar caminhando para frente com a cabeça para baixo, não, meus irmãos. Avançar é você olhar para o alvo e você caminhar, se esforçar, dedicação. Um corredor esticando o corpo, todo concentrado, para chegar na linha de chegada, para chegar no final da corrida. Então, pergunta para vocês hoje de manhã: Paulo está descrevendo uma vida cristã passiva? Sim ou não? Não estou ouvindo. Sim ou não? Não, a vida cristã não é passiva. Tem muita gente que diz, eu vou jogar meus braços para cima e deixar Deus controlar o resto da minha vida. Gente, essa é uma perspectiva muito ingênua sobre o controle de Deus em nossas vidas. Não é a gente jogar os braços para cima e dizer, Deus vai controlar tudo, então não preciso fazer nada. Não. É um caminho de duas vias. Tem a nossa responsabilidade também. Sim, é Deus quem nos transforma, é Deus quem nos santifica, mas Ele também não diz para você ficar parado. Você tem que avançar, você tem que se esforçar. Então vamos pensar de forma bem objetiva. A salvação vem pela graça. Não há esforço nenhum que você pode fazer para merecer e herdar a salvação de Deus. É uma dádiva, é de graça que Deus oferece. Mas a partir do momento que você recebe este dom da salvação, você precisa começar a viver, a avançar, a se esforçar, a batalhar. Cristo já nos alcançou, com certeza. E com certeza o Espírito Santo habita em nós para nos transformar. Mas a graça de Deus não existe para produzir preguiça espiritual. A graça de Deus existe para nos transformar, para nos ajudar a avançar para frente. Então aqui nós temos o terceiro princípio, que é este: a graça de Deus produz perseverança. A graça de Deus produz perseverança. Paulo diz no versículo 14, então, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está na frente, agora eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Vocês ouviram? Estava falando, vamos correr a corrida para alcançar o prêmio. E qual é o prêmio? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio é esse, meus irmãos. É o cumprimento completo da obra de redenção. É você terminar a corrida um dia e ser totalmente transformado. É um dia na presença de Cristo não haver mais vestígio de pecado em você. Porque na eternidade, no céu, no novo céu, na nova terra, haverá um momento em que tudo que tinha a ver com a queda humana, todo o pecado do passado vai ficar no passado e você vai ser 100% transformado. É esse o prêmio que está falando, essa vocação, esse chamado. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus e sermos transformados conforme a imagem de Jesus Cristo. A graça produz perseverança para prosseguir, para caminhar de olho no alvo, sabendo que nós vamos receber essa premiação de um dia ter a herança eterna, de um dia sermos libertos por completo do pecado. Então, pergunta para vocês, de acordo com as palavras de Paulo, a vida cristã tem um alvo? Sim ou não? A vida cristã tem um alvo? Sim. O alvo final é Cristo. Tudo mais se torna lixo, Paulo disse na semana passada, né? Nos versículos 7 a 11, a 12. E agora ele está dizendo, mas não fique parado. Avance, esqueça o que ficou para trás, prossiga para o alvo, porque um dia você vai ser transformado completamente. O alvo final é estar com Cristo, é de ser transformado conforme a imagem de Cristo. O desejo de Paulo era conhecer a Cristo, de amar mais a Cristo, de ser parecido com Cristo, de servir a Cristo. E um dia, meus irmãos, de ver Cristo face a face. Não só pela fé, mas de vê-lo visivelmente, face a face.
Então a graça vai produzir perseverança para continuar prosseguindo, para não desistir ao longo da corrida. Mas outro desafio nesse avanço para frente: pare de olhar tanto para você mesmo. Tire o foco de você mesmo. Coloque o foco em Cristo. Às vezes o desânimo aumenta em nossas vidas porque nós ficamos olhando para nós mesmos e nos comparando com o que éramos, com o que devemos ser ou com outras pessoas. De repente você está só olhando para si mesmo e você parou de olhar para Cristo. Tanta gente faz isso. Meus irmãos, o alvo não é você ser alguém, o alvo é Cristo. É conhecer Cristo, seguir Cristo, amar a Cristo. Então, talvez hoje você precisa parar de perguntar por que eu ainda não estou mais longe e começar a perguntar qual é o próximo passo que eu preciso tomar. Tem muita gente que está nesse ponto na sua vida. Em vez de se desanimar e dizer, puxa, por que eu não cheguei ainda? Pare de dizer isso, olhe para a sua vida e diga, qual é o passo que eu sei que eu preciso tomar hoje? Quantas pessoas com quem eu já conversei falam, pastor, tem 10, 15, 20 coisas que eu preciso mudar na minha vida, mas eu não consigo fazer nada. Sabe por quê? Porque nunca tomou um passo. Nunca tomou o primeiro passo. Identifique uma coisa e diga, essa coisa eu vou obedecer hoje. Essa coisa eu vou mudar hoje porque eu tenho como mudar. Então isso nos leva a esse ponto. Dê o passo de hoje. Dê o passo de hoje. Talvez você não consiga resolver tudo hoje. Isso é verdade. Provável. Mas você pode dar um passo de cada vez. Você pode abrir sua Bíblia, começar a fazer uma leitura que você ainda não fez. Você pode começar a orar. Você pode separar um tempinho no seu dia para dedicar-se a orar. Você pode confessar um pecado que você ainda não confessou. Você precisa pedir perdão de alguém que há um conflito, há alguma mágoa e você nunca procurou a restauração. Você precisa perdoar alguém que lhe fez mal. Você precisa simplesmente fazer uma ligação. É o passo que precisa tomar, fazer uma ligação, dizer, meu irmão, me perdoe, eu errei. Você pode compartilhar o evangelho com seu colega de trabalho que senta ao seu lado no escritório. Todo dia surgem oportunidades no intervalo, na hora do almoço. Você pode simplesmente compartilhar sua fé, mas você ainda não fez. É um passo. Tome esse passo. Dê o passo de hoje. Meus irmãos, uma maratona não é vencida com um salto enorme. É um passo de cada vez. Um depois do outro. Então, meus irmãos, um alerta, uma cautela. Não tente viver os próximos 10 anos da sua vida cristã hoje. Tome o passo que você sabe que precisa tomar agora. Não é tão difícil. Deus pediu sua fidelidade hoje. Amanhã, pela graça de Deus, nós tomaremos outro passo. Mas nós precisamos dar o passo de hoje. Então me ajudem. Primeiro nós fazemos o quê? Primeiro princípio de Paulo. Olha aí no seu esboço. Reconheça onde você está, certo? Reconheça onde você está. Você ainda não chegou. Segundo, avance, prossiga, corra. Terceiro princípio, permaneça fiel. Desculpa, deixa eu colocar isso aqui. Dê o passo de hoje. Terceiro, permaneça fiel ao que você já sabe. Vejam os versículos 15 e 16. Paulo diz assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Então vocês veem, Paulo diz, a pessoa madura é a pessoa que reconhece onde ela está, que ainda não chegou, e a pessoa que está avançando. Essa é a pessoa madura. Então nós que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus vai revelar para vocês. Eu acho meio irônico Paulo dizendo isso, né? Paulo está meio
meio dizendo, se você não concorda comigo, deixa que Deus vai revelar isso depois para você, que isso é verdade, certo? Você pode não concordar comigo, mas é a verdade. Seja como for, versículo 16, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é que nós já alcançamos? Vamos revisar. Você que já conhece a Cristo, o que é que você já alcançou? Fale de voz bem alta. O que é que você já alcançou? Salvação. Fomos perdoados em Cristo quando cremos nele, depositamos a nossa fé nele. Que mais? Que mais você já alcançou em Cristo? Graça. Nós vivemos não por obras, mas pela graça de Deus. Que mais? Alcançamos o perdão. O pecado que a gente cometeu lá atrás e nós pedimos perdão, nos arrependemos, está no passado. Somos perdoados, limpos. Que mais? Vida eterna. Gente, há bênção maior do que essa, de saber que no final dessa corrida há uma vida eterna, plena, sem os vestígios da queda e da velha vida. Isso é bênção. Que mais você já alcançou em Cristo? Filhos de Deus. Aqueles que o receberam, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Que mais? Cura? Sim, talvez não uma cura física necessariamente, mas houve cura. Fomos transformados. Pelas chagas de Cristo nós somos curados. Nós lemos isso em Isaías 53. Meus irmãos, parem de viver olhando no passado, prossiga para o futuro e viva de acordo com aquilo que você já sabe. Quer dizer o quê? Continue andando na verdade que você já conhece. Isso é extremamente prático para as nossas vidas. Às vezes, a gente pensa que precisa de uma novidade espiritual, né? Eu preciso de uma nova revelação. Quantas igrejas não tem por aí tentando lhe dar uma nova revelação? Gente, a gente não precisa de novidade nenhuma. A palavra está revelada, a vontade de Deus está expressamente escrita. Viva na verdade que Deus já lhe mostrou na sua palavra. Tem gente esperando uma conferência, um novo livro, um novo método, uma nova fórmula, uma nova campanha. Meus irmãos, a gente não precisa de novas experiências, a gente não precisa de um novo aplicativo para saber como orar. Nós não precisamos de novas ferramentas. Sim, Deus pode usar ferramentas e livros e aplicativos, mas em muitos casos o problema não é falta de informação, é simplesmente falta de obediência. Em muitos casos, nas nossas vidas, não é porque você precisa de mais informação ou de novas ferramentas, é simplesmente você precisa obedecer. Você sabe o que a palavra diz, sua vida não condiz com aquilo que a palavra diz, então você precisa se arrepender e obedecer. Simples. Você já sabe que precisa orar. Jesus ensinou isso, ensinou aos seus discípulos como deveriam orar. Você sabe que precisa ler a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. As escrituras que foram inspiradas por Deus são úteis para as nossas vidas, para o nosso ensino, para a nossa correção. Meus irmãos, leia a palavra. Você já sabe que precisa perdoar. A Bíblia ensina isso. Se alguém lhe machucou, você precisa perdoar. Fato. Ah, pastor, mas o irmão, ele ainda não está me tratando muito bem, ainda está meio difícil. Meus irmãos, Jesus perdoou a nós quando éramos pecadores. A gente não espera que a pessoa se torne perfeita para a gente poder conceder perdão. Você já sabe que precisa perdoar. Perdoe. Você já sabe que precisa confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia revela isso claramente. Se você tem pecado, confesse. Se você sabe que determinado hábito
está lhe levando para um lugar errado, corte o hábito. Vai passar difícil cortar um hábito? Sim e não. Você já sabe que precisa se envolver na igreja. Deus criou o corpo de Cristo para o nosso bem, para a glória dele, para o crescimento e edificação da igreja. Envolva-se na igreja. Você já sabe que o seu vizinho precisa ouvir a mensagem de Cristo. Então fale. Entenderam, meus irmãos? Às vezes é simplesmente obediência. Você sabe o que é verdade, você simplesmente precisa obedecer. Às vezes, estamos pedindo uma nova palavra de Deus e nós ignoramos a palavra que ele já nos revelou. Então, continue andando naquilo que você já sabe. Maturidade espiritual é fidelidade comum repetida ao longo de muitos anos. Simples. Maturidade é fidelidade comum no dia a dia, sendo repetido por muitos anos. Isso é maturidade. É assim que a corrida é feita, não um passo espetacular. Olha o que eu consegui fazer hoje. Não, meus irmãos. Ainda tem amanhã e tem o dia depois. São milhares de passos, mas sempre na mesma direção. Você pode cair? Sim, mas levante. Arrependa-se e continue avançando. Esqueça do que ficou para trás e olhe para frente. Então vamos chegar na aplicação que eu já avancei o meu tempo. Aplicações práticas. Eu tenho 3 perguntas aqui que possam lhe ajudar. Primeiro, faça essa pergunta: onde eu preciso reconhecer que eu ainda não cheguei? Talvez é interessante fazer uma lista. Quando você está meditando na palavra, faça uma lista. Senhor, eu ainda não perdoei fulano. Eu ainda não estou orando todo dia. Eu ainda não compartilhei o evangelho com o meu vizinho. Eu ainda não busquei me reconciliar com determinada pessoa. Onde é que eu preciso reconhecer que não cheguei, certo? E quer dizer, seja honesto sobre onde você está. Segundo, de forma mais específica, o que é que eu preciso deixar para trás? Aquele fracasso que você já entregou para Deus, deixe no passado, meu irmão. Uma ferida. Ah, mas a gente ouve na psicologia que as feridas são profundas e leva anos. Sim, meus irmãos, a gente carrega cicatrizes, isso é verdade. Mas não quer dizer que nós ficamos travados na nossa corrida. Quer dizer que nós deixamos isso no passado e nós olhamos para frente, com fé em Cristo, avançamos para o alvo. E por último, qual é o próximo passo de fidelidade que eu preciso dar? Desculpa, eu coloquei aí um fracasso, uma ferida, não era isso não. Mas a ideia é tome o passo de hoje, certo? Tome o passo de hoje. Escolha uma coisa e faça esta coisa. Não pare. Então, um desafio aí para vocês. Bem simples, bem prático. Identifique uma área da sua vida onde você precisa tomar um passo. E dê esse passo nas próximas 24 horas. Se alguém veio à sua mente, você fala, puxa, aquela pessoa eu preciso perdoar. Faça isso durante as próximas 24 horas. Não deixe para semana que vem ou mês que vem aquilo que você deve fazer hoje. É obediência. Escolha uma coisa e faça esta coisa. Talvez seja um passo pequeno. Hoje eu vou ler a Bíblia por 15 minutos e fazer uma oração. Amém. É um passo. Mas tome esse passo. Em conclusão, a ideia é essa: continue correndo, continue correndo, continue correndo. Não desista. Não fique vivendo no passado, olhe para frente, avance. Então, o que é que você precisa fazer quando você olha para a sua vida e pensa, eu já achei que estaria mais longe?
3 dicas bem simples. Quando você tropeçar, levante e corra de novo. Quando você falhar, arrependa-se e corra de novo. Quando você cansar, olhe para Cristo e corra de novo. Continue correndo. Reconheça onde você está. Reconheça que você ainda não chegou. Avance para o que está adiante e permaneça fiel àquilo que você já sabe, as verdades já reveladas nas Escrituras. Meus irmãos, Cristo está à nossa frente. Cristo já nos alcançou por sua graça. Então nós temos graça diária para viver hoje. Tem graça o suficiente para o próximo passo. Então lembre-se dessas verdades. Quando você cair, levante-se e corra. Quando você pecar, arrependa-se e corra. Quando você se cansar, continue olhando para Cristo, que a graça dele é suficiente para hoje. Queria que você saísse daqui nessa manhã dizendo: uma coisa eu faço. Uma coisa. Esquecendo o que ficou para trás, eu avanço, prossigo para o alvo, que é Cristo. Nós ainda não chegamos, mas graças a Deus, Cristo já nos alcançou. Então não desista, meus irmãos. A corrida é longa, mas não passe a sua vida olhando para o passado. Passe a sua vida olhando para Cristo. Faz toda a diferença. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque Cristo já nos alcançou. Somos gratos por teu perdão, por tua graça, tua misericórdia. Meu Deus, eu peço que o Senhor conceda poder para cada irmão que está aqui nessa manhã. Alguns que talvez estão desanimados com a vida cristã, alguns que estão travados. Ó Deus, que o Senhor possa ajudá-los a esquecer o passado, deixar o passado no passado e avançar olhando para Cristo. Ó Deus, dê força para que cada um de nós possa tomar o passo necessário hoje. Nós não deixemos para amanhã o que nós podemos obedecer hoje. Por sua graça, ó Deus, nos ajude a continuar correndo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, se você está precisando de conselho, você está simplesmente precisando de oração, procure alguém, não precisa ser o pastor, pode ser outra pessoa da igreja, mas procure alguém para lhe encorajar, para caminhar com você, para lhe desafiar, para prestar contas, mas não fique parado. Perfeito, tá certo. Então não vai ter o último louvor, vamos encerrar com alguns avisos e aí estaremos encerrados por hoje. Queremos agradecer todos que estão presentes aqui. Ah, temos aqui Átila, muito obrigado por sua visita. Sinta-se em casa aqui em nosso meio, um prazer. Tem mais alguém nos visitando hoje que não foi me notificado? Acho que o resto já é de casa ou pelo menos já está aqui há algum tempo. Muito obrigado. Lembrando que sábado agora vai ter evento das mulheres às 16 horas aqui na igreja. Então, se precisar de mais informação, pode procurar a Gláucia, ela pode explicar um pouquinho melhor. Mulheres, 16 horas, um evento para vocês aqui na igreja. Minha esposa parece que tem. Sexta-feira, às 19 horas, tem Libras. Tem mocidade essa semana. O Johnny vai mandar informação no grupo do Zap, então fiquem atentos aí. Próximo domingo, temos EBD às 8h30 e culto às 10 horas. André tem um aviso rápido e depois a Laura queria falar algo. Ó, crianças, a tia Andréia voltou com o desafio de preencher o esboço. Só que vai ficar assim, completamente aleatório. Qualquer domingo, tipo hoje, eu vou falar no final do culto. Se você preencheu hoje, pode me procurar. Logo depois eu vou ficar aqui, eu vou anotar seu nome e a semana que vem eu vou te dar um presente de chocolate, alguma coisa legal. Mas você não vai saber antes do culto se eu vou falar no final. Porque eu quero que torne um hábito de crescimento na sua vida.
para ser bênção para você, não simplesmente para ganhar chocolate. Então, não sei se vai ser uma vez por mês, se vai ser 3 semanas em seguida, depois 5 semanas, só Deus sabe como que ele vai me guiar. Mas hoje, se você preencher o esboço, você pode me procurar, vou anotar seu nome e a semana que vem teremos alguma coisa especial para vocês. Certo, Laura? Perfeito. Quarta-feira, antes do culto de oração, às 18h30, quem quiser praticar conversação em inglês, tem 1 hora de conversação em inglês com Laura e Linelli. Participem, venha 1 hora antes do culto de oração, que é às 19h30. Vamos ficar de pé? Vou encerrar com uma bênção da palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Uma semana abençoada.